Muito bem tornado, Tifoseria Bianconeira. Tchau, Tifoso Bianconeiro. Hoje, sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2024. Esse aqui é um vídeo para falar um pouco do mercado e das suas especulações. Vamos falar de sorteio, mais sorteio. Antes de mais nada, sempre em nome do fã-clube oficial da Juventus. Opa! JOFC São Paulo do Brasil. Estamos no site da Juventus, somos reconhecidos. Fique até o final, porque nós vamos fazer mais sorteios. Então fica até o fim do Finestra. E lógico, ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Alô, Henrique Standislau, cadê você? Você venceu o sorteio, né? Cadê o Standislau? O Henry Standislau. Até agora não se manifestou, hein? Tem até quinta-feira para entrar em contato. Mais uma vez eu vou deixar aqui o meu Instagram para o Henrique Standislau entrar em contato. Tem mais 6 dias, senão a gente vai refazer o sorteio na próxima semana com os mesmos participantes, menos o Standislau. Ô Standislau, ativa o sino. Cadê você, meu filho? Senão você vai perder a camisa que você ganhou ontem, tá? E os outros participantes agradecem, claro. Bom, sem mais delongas, vamos aqui esclarecer um pouco as situações de mercado, algumas informações, algumas especulações. Antes de falar desse rapaz que eu coloquei na capa, o português, vamos falar logo do Danilo, porque hoje pipocou muito sobre o Danilo. O Fabrício Romano deu a notícia e eu não posso aqui para vocês confirmar isso, né? O Finestra é um canal de bom humor, é um canal brincalhão, mas para falar de mercado, eu já disse uma vez que eu não gosto de falar de mercado, justamente por isso, porque principalmente no meu caso que não sou jornalista, você, querendo ou não, você cria uma expectativa naquele que está te ouvindo, ainda mais quando você muitas vezes tem informações privilegiadas, como é o meu caso, não é sempre que eu tenho, mas algumas vezes eu tenho. Tudo que eu falar aqui eu tenho que ter muita responsabilidade, porque senão eu vou criar uma expectativa falsa. E não é nem para questão de queimar o canal, não. É porque não é certo, né? O Fabrício Romano colocou aí que o Danilo está muito próximo de ir para o Napoli, né? Isso sempre foi uma especulação desde o final do ano passado. Mas eu não tenho essa informação, eu não posso confirmar nem que sim, nem que não, né? Porém, a Juventus negocia com 3 defensores. O mercado de janeiro, por causa dessas lesões, que seriam só 2 jogadores a vir, deverá chegar 4 jogadores, ou 3, pelo menos 3, entendeu? A Juventus negocia aqui com 3 zagueiros, dos quais 2 eu acredito que venham. Na verdade, 4 zagueiros, né? Tem o Skriniar. Muito bem, já vou dar o nome dos outros. E eu acho que existe sim a possibilidade do Danilo ir para o Napoli, mas eu não posso cravar e vou explicar o porquê. O Danilo querendo ou não, é um jogador experiente, ele sabe que a Juventus não vai ficar com ele depois, vai até o fim do contrato, metade do ano que vem. Então o Danilo ou ele encerra na Juventus em janeiro ou encerra no meio do ano. Ele sabe que não vai continuar depois do meio do ano. Por isso que sim, eu acredito que pode ter essa possibilidade do Danilo ir embora. Mas por que eu não posso cravar? Primeiro porque eu não tenho essa informação com quem eu sempre costumo conversar, né? E não me foi dito essa confirmação. Então, vamos ficar aqui nas palavras do Fabrício Romano. Segundo, eu não sei até que ponto a Juventus pode se dar ao luxo de se livrar de mais um defensor, visto que tivemos aí problemas com lesões com tantos defensores. E aí entra a informação do canal. Juventus monitora, não houve proposta, houve uma monitoração e uma sondagem. Eu já expliquei aqui a diferença de sondagem e proposta. 2 jogadores do Barcelona, o uruguaio Araújo e o Christensen. 2 jogadores de defesa que a Juventus monitorou e conversou com eles. Porém, a Juventus tem um pé atrás, porque esses jogadores, apesar de jovens, tiveram seríssimas lesões. E a Juventus não quer repetir o erro dos últimos anos com jogadores lesionados,
né? O próprio Nico Gonzalez está mostrando aí alguns problemas físicos. Então, para evitar isso, a Juventus ainda não abriu negociação com esses nomes, mas sim, houve uma sondagem e uma monitoração ao Christensen e ao Araújo, jogadores do Barcelona. A Juventus consulta, está indo atrás para ver as condições físicas. Se eles entenderem que as condições físicas desses dois jogadores forem boas, abre-se a negociação para pelo menos um deles vir, né? E o outro jogador que a Juventus negocia, além do Skriniar, é o Antônio Silva, o uruguaio, o português do Benfica, perdão, que eu coloquei na capa. A questão é o seguinte, ele deu uma declaração aí dizendo que quer muito jogar na Juventus, e por isso que eu coloquei entre aspas, ele está pressionando o Benfica para abrir a negociação, mas o Benfica não quer por empréstimo, lembrando que tanto o Skriniar como o Antônio Silva, em janeiro, seria por empréstimo. E o Benfica quer a condição depois de comprar o jogador em definitivo. É isso que está pegando, tá? Então a gente não pode cravar o Antônio Silva. Não é porque ele quer vir que o Benfica vai ceder totalmente. No entanto, o agente dele, o Mendes, disse que está tudo aberto e tudo pode acontecer. Eu tenho a informação que o Mendes vai tentar convencer o Benfica a ceder o empréstimo. Prestem muita atenção, isso é informação exclusiva, vocês não vão ver em lugar nenhum. O Mendes vai tentar convencer o Benfica a aceitar o empréstimo pelo Antônio Silva. Então, essa é a real situação desse zagueiro. Ele quer vir, o Benfica aceita negociar, mas ele aceita negociar apenas por empréstimo, aliás, apenas em definitivo, e a Juventus quer por empréstimo. Então, tem esse pequeno imbróglio para resolver. Por isso que a Juventus não ficou só no Antônio Silva e monitora o Christensen e o Araújo do Barcelona, tá certo? Quanto ao tercino do Feyenoord, o Ranco que fala, né? Que disse a semana retrasada que ele não falou com ninguém da Juventus. De fato, ele não falou com ninguém da Juventus. Quem falou foi o agente dele. Isso eu confirmo, é preto no branco. O agente do Ranco, do Feyenoord, conversou com o Giuntoli. É claro que ele vai negar, mas houve a conversa, eu estou confirmando. Porém, esse jogador deve pintar na Juventus no meio do ano. Acho difícil, não impossível, que ele venha em janeiro, tá? Porque a Juventus tem outra prioridade, são 30 milhões, tá? Então não dá para falar sobre isso. Em relação ao Zirkzee, porque me perguntaram, a Juventus, e aqui eu vou pôr um asterisco, eu acho que isso é uma despistagem, tá? O que é uma despistagem? O empresário, eu conheço quem conhece empresário, é por isso que eu estou falando, não nesse caso específico do Zirkzee, vou dar um exemplo geral. O empresário procura o jornalista ou faz o jornalista saber de uma suposta negociação, ele usa isso, ele usa a imprensa para facilitar ou complicar uma negociação do seu jogador. Complicar, no caso, é muito difícil, né? A não ser que não seja um interesse real do jogador e do agente negociar com determinado clube e para não pegar mal, faça essa jogada estratégica. Então, por exemplo, o Zirkzee, o que eu sei é que a Juventus vai tentar o Zirkzee, calma, antes de arrancarem os cabelos. Eu sei que ele não é nenhum jogador fora de série, que a Juventus vai tentar pegar o Zirkzee por empréstimo. Empréstimo que iria até julho apenas, então ele jogaria só o segundo turno. Mas isso eu acho que é uma estratégia. Essa notícia aqui, isso que chegou para mim, que a Juventus vai tentar o Zirkzee, eu acho que é uma estratégia. Eu acho que no fundo ela não vai tentar nada com o Zirkzee. Eu acho que é muito mais um jogo de cena para vazar isso na imprensa, para dizer que a Juventus está atrás do Zirkzee, quando na verdade a Juventus está atrás de outro jogador. Por quê? Porque eu tenho a informação concreta de que a Juventus negocia com o Raspadori do Napoli. Aonde entra o Fagioli nessa história, que é pretendido pela Premier? Pois é, a Premier, que é o Fagioli, e o Napoli, que é muito Fagioli, leia-se Antônio Conte. A Juventus tem um trunfo na mão, porque ela quer muito o Raspadori e o De Laurentiis
prioriza negociar o Raspadori com a Roma, não com a Juventus. Porém, o De Laurentiis sabe que se o Antônio Conte quer tanto o Fagioli, vão ter que entrar num consenso aí. Essa negociação Raspadori-Fagioli, que não é bem uma troca, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Parece que é, mas não é. Por quê? A Juventus venderia dinheiro o Fagioli para o Napoli e depois a Juventus tenta comprar o Raspadori com outras saídas de mercado, que vão haver saídas em janeiro, já vou falar. Entendeu? Agora, até porque hoje em dia não se faz mais essa troca 6 por meia dúzia como era antigamente, sempre tem uma quantia. Juventus negocia com o Raspadori, o Napoli endurece porque prefere que o Raspadori vá para Roma, porque a Roma não joga dificilmente vai jogar uma competição europeia, e o Fagioli o Napoli quer muito o Fagioli. Essa é a informação pontual. Em compensação, vocês já devem ter visto, e não preciso nem confirmar, o Junto ele consegue se livrar de maneira definitiva do Arthur, que vai continuar no Betis da Espanha. O Betis, que é o time que jogou alguns brasileiros, o Denilson jogou lá, enfim, tá certo? Recapitulando, existe sim a possibilidade real do Danilo agora em janeiro ir para o Napoli. Principalmente se a Juventus fechar ou com o Christensen, ou com o Araujo, ou com o Antônio Silva. Se desses 3 nomes, um fechar com a Juventus, o Danilo tá fora. E eu já disse, só que esses 3 zagueiros não dependem só da Juventus. O Antônio Silva depende do Mendes conseguir convencer o Benfica a emprestar. O Christensen e o Araujo, se tiverem bem fisicamente, às vezes não vai comprar um jogador bichado, pronto, falando português claro. Se esses 3 entrarem nessa condição, 2 devem vir, aí o Danilo sai, senão o Danilo fica. Essa é uma opinião minha, mas existe essa possibilidade em janeiro dele sair. A situação do Fagioli é essa, tem interesse da Premier e o interesse forte do Napoli. E a Juventus negocia muito mais do que Zirkzee, que é uma cortina de fumaça. Atenção, eu acho que é uma cortina de fumaça, tá? Muito mais real, porque essa informação eu tenho, do Raspadori negociando com a Juventus. Aí tem torcedor que não quer vender o Fagioli, tem torcedor que não quer o Raspadori, aí é uma outra situação, tá bom? Ponto final no mercado, acho que eu fui bem claro com tudo que eu falei, né? E já que eu falei de sorteio, em janeiro eu vou sortear uma bolsa, já que o pessoal comentou no vídeo de ontem, né? Eu vou sortear aqui uma bolsa térmica que a Juventus mandou para mim. Mas para mim não, para nós do fã-clube, né? Tem algumas coisas aqui escritas em italiano, não é nada além demais, é para deixar longe das crianças, porque criança pode se afogar, enfim, ver se dá para ver aí, né? No próximo vídeo, aqui, ó, isso aqui é uma bolsa térmica. No próximo vídeo eu vou abrir esse pacote e a gente vai ver junto, né, melhor essa bolsa térmica. Mas eu já decidi, eu vou sortear em janeiro. Fica ligado então. E Henrique Stanislaw, onde você tá, meu filho? Se não entrar em contato comigo até quinta-feira, eu vou refazer o sorteio da camisa da Juve, tá bom? Ponto final no Finestra de hoje. Eu não sei se a gente vai se ver amanhã. Se a gente não se ver amanhã, domingo tem o jogo às 2 da tarde contra a Fiorentina. Em casa, a Fiorentina vem de 2 resultados ruins. É hora de aproveitar que eles estão mal. Olha o Moise Kean, cuidado, hein? O Moise Kean tá com fome, hein? Eu espero que o Nico Gonzalez e o Vlahovic estejam com mais fome, tá? Que seja 2-1 pra gente, com um gol do Vlahovic, um do Nico e o gol de honra deles do Moise Kean. Tá tudo certo. Fica lá, a festa dos ex. Sempre Forza Juve, fino alla fine, ci vediamo ragazzi. Buonasera a tutti.